Olá a todos, estamos de volta, quarta edição do Sem Rodeios, com o nosso amigo, companheiro de todas as horas, de lutas, Paulo de Tarso Pinheiro Machado, cansado desde a semana passada, enfrentando um problema de saúde com a esposa, mas está aí o guerreiro de retorno, de regresso, lutando aí por uma sociedade melhor e mais justa. Paulinho, tudo bem? Tudo bem, tudo em ordem. Bom dia a todos os nossos internautas que nos acompanham. Semana passada, infelizmente, por esses aspectos já citados pelo Marco, tivemos ausente, mas agora já estamos bem, enfim, já recuperados e tocando o barco para frente, vamos lutando por um Brasil melhor, por um Brasil mais justo, por um Brasil de melhor condição de bem-estar social para todos. E aí, rapaz, tu és um filho brasileiro que não foge à luta ou tu vais para os Estados Unidos devidamente financiado por forças ocultas? Olha, já está claro uma coisa, né? Parece que o financiamento não é oculto, o financiamento é explícito, né? O pai dele, senhor Jair Bolsonaro, estamos falando aqui de Eduardo Bolsonaro, o homem que veste amarelo, que se diz patriota, que era o mais patriota de todos os brasileiros, assim como toda a família Bolsonaro, e hoje se mandou para os Estados Unidos, se mandou porque ele largou tudo, né? Obviamente que ele largou porque ele sabia que ele corre o risco de ser preso, né? Porque ele é um dos idealizadores, ou se não um dos protagonistas do golpe que estava proposto aqui no Brasil, inclusive o seguinte, né? Com um script de morte, né? O tal projeto Punhal Verde e Amarelo propunha matar pessoas, né? E aí depois eles dizem com a maior disfarçatez, com a maior cara de pau que ninguém morreu. Mas ninguém Né? morreu, não. É válido, Então é o né? seguinte, pensar Tentou, em matar vale, mas como não crime morreu, impossível. o crime não se consumou. Crime Né? impossível, não. Quer dizer, isso, Ah, isso para essa gente que contraria tudo, que diz mais que contraria, né? Desconhece lei, né? Ignora a lei. Aliás, a lei é para os outros. despreza a lei, A lei é para os né? outros, é para os outros. Despreza a lei, né? Verdadeiros senhores de escravo do século XXI, porque essa gente reproduz o que tem de pior na sociedade brasileira, tá? Escravocratas, racistas, né? Discriminadores, né? Prepotentes, arrogantes, né? Playboys de quintal, né? Playboys de quintal, né? Hoje tu apareceste com essa e eu gostei. O playboy de Playboy. quintal, ele só cisca no quintal dele, porque nos demais ele não tem espaço, né? Então, o que eu quero dizer, lamentavelmente, que o que nós estamos assistindo, né? E não se enganem, viu? Não se enganem aqueles que costumam se iludir com palavras e com ideias e com projeções, que aquele cidadão, aquele outro playboy de quintal, mas que se arroba a dizer que é o playboy do mundo, né? O rapaz aquele com a cabeça amarela pintada de laranja, né? Que aliás ele tem vários, deve ter vários laranjas à sua volta, Aquele já né? não é mais rapaz, né? É, ele se acha rapaz, né? Ele se acha rapaz. Aquele rapaz não está pouco se lixando para Bolsonaro e a família Bolsonaro. Ele está fazendo isso porque ele tem um projeto de tentar recuperar a decadência econômica, moral e, acima de tudo, a decadência do império norte-americano. Pois é interessante isso, porque vejam bem, você aí que nos acompanha e que vive dizendo, falando em, vai para Cuba, vai para Venezuela, porque você ouve, né, essa campanha da extrema-direita há muito tempo, né? Eles usam esse argumento surrado. Os Estados Unidos usa isso há muito tempo, né? Porque os Estados Unidos é um país imperialista desde a Segunda Guerra Mundial, quando ele passou a ter um papel, a partir do desfecho da Segunda Guerra Mundial, ele passou a ter um papel preponderante e oportunista. Por quê? Porque ele não foi diretamente atingido, como os países europeus e a própria Ásia, com o Japão, China, que foi devastada também pela guerra. Ele não foi um país, a própria Rússia, né? Ele não foi um país diretamente devastado economicamente. Então, ele se aproveitou dessa situação e da condescendência da própria Inglaterra, que também sofreu baque econômico muito grande,
e impôs a dolarização e criou esse imperialismo. O padrão dólar, por exemplo, ele se consolidou a partir desse momento. E o dólar, né, não tem lastro econômico, e o Paulo vai confirmar isso, como as outras moedas têm. E o que é lastro econômico? Lastro econômico se embasa no padrão ouro, na quantia de ouro que as nações têm depositadas no Banco Mundial. O Brasil, por exemplo, ele só pode imprimir moeda embasada na quantia de ouro que ele tem depositada no Banco Mundial. O dólar não. Os americanos, até agora, pelo menos, eles só podem, eles imprimem a sua moeda à vontade. E o que acontece com o BRICS? O BRICS, do qual o Brasil faz parte, a China e a Rússia, além da Índia e da África do Sul, o BRICS está impondo ao mundo uma desdolarização, ou seja, uma quebra desse padrão dólar. Não é isso, Paulo? É verdade. Na verdade, o que o Marco está trazendo, e eu acho que é muito relevante. E é essa a preocupação do E eu acho que o mais importante ressaltar é que os Estados Unidos, frequentemente, aliás, o sistema capitalista, como sistema, como modelo, por suas imperfeições, né, ele precisa periodicamente de crises, né, para poder reativar, reprecificar os seus ativos. Então, por que os Estados Unidos é um país que trata geopoliticamente o mundo da maneira que trata? Intervindo, intervém em tudo, porque coloca sua frota naval, né? E manda seus filhos, seus jovens lutar em guerras que não são suas. E o resultado depois vem, né? Porque promove o extermínio psicológico de gerações. Os Estados Unidos chegou a ter um dos maiores índices de homicídios e de suicídios, né? Especialmente posterior à Guerra do Vietnã. E veteranos 10, de guerra 20 nos anos. Estados Unidos são tratados como párias. Exatamente. Como párias. Então, assim, os Estados Unidos colocam seus filhos em guerras que interessam não ao povo norte-americano, mas interessam ao poder norte-americano. Aliás, eu quero aqui fazer um aspecto a isso que o Marco referiu, do ponto de vista desta visão imperialista dos Estados Unidos, né? E alguém estaria dizendo, mas a China não é imperialista? Olha, todos os países foram imperialistas. Mas a China, Paulo, me permite abrir um parênteses para robustecer o teu argumento, a China não se mete em guerras, a China não interfere na soberania das outras nações, a China tem se preocupado com seu crescimento econômico. Com certeza, a China mudou, a China fez uma reconversão de olhar. E foi o grande líder chinês, há 30 anos atrás, que fez a grande reforma na China, responsável pelo atual estágio, né? Deng Xiaoping, né? Sim, que fez sucedeu Mao Tse-tung. Exatamente, que fez a revisão do modelo, né? E projetou uma China mais para dentro. Aliás, cabe cumprir aqui, importante informação, a China é o único país que tirou 850 milhões de chineses da miséria e da fome absoluta. O que não significa dizer que a China virou um paraíso, não. Mas a China conseguiu tirar 850 milhões de Mesmo chineses. Porque a China é o país mais populoso do mundo e o que tem um território maior. Exatamente. Então, a China. Mas eu refiro ainda, voltando aos Estados Unidos, é importante que a gente possa trazer aqui algumas informações que eu acho que são importantes para reflexão, né? Veja bem, os Estados Unidos é imperialista desde a sua origem, porque o conflito entre os novos colonizadores americanos e a pátria mãe, os ingleses... Mas a herança americana é colonial. A herança estadunidense... É colonizadora. Não vou chamar de americano, porque americanos somos nós. Exatamente. A herança estadunidense é colonial, porque é inglesa. É isso aí. É isso. Mas o conflito que houve lá entre os novos colonos, que não queriam mais viver sob o jugo, né, da coroa, do reinado inglês, britânico, né,
promoveu já um grande desastre interior, que foi a dizimação dos seus povos originários. Milhões, milhares de Cherokees, milhares de Navajos, milhares de Sius, milhares de Comanches e Apaches, né, morreram e foram trucidados, né, porque disputavam, ou melhor, ocupavam originalmente o território americano, né, e os novos colonos, sobre a ânsia de dominar, liquidaram. E quem tem dúvida disso, eu ainda sou do tempo dos filmes do Rin Tin Tin, né? Do sargento, do Cabo Husky, do Cabo Husky, né? Do cachorro, pastor, né? alemão. Era um pastor alemão ou era um policial? E do soldado, e do sargento... Eu não me lembro. Não me lembro, já passou o tempo, né? Tin. E ali aqueles filmes mostram aquela realidade que, lamentavelmente, diziam que a cavalaria americana sempre vinha para salvar. O General Custer, invariavelmente chegava sempre atrasado depois de consumado o crime, né? Enfim, então, um outro filme também que retratava muito essa realidade era o Daniel Boone, que era um explorador. Mas lá, mais nos primórdios, mais para o lado do Canadá. Exatamente. Então, a história americana, ela vamos dizer assim, bastante... banhada em sangue. Exatamente. Ela tem sangue. Armamentista. E essa sanguinolência está no espírito, claro que não genérico, né? Até porque agora nós estamos vendo uma reação da população estadunidense. A própria guerra da secessão. Exato. Irmão contra irmão, né? Então, assim, o que está acontecendo em Gaza é responsabilidade direta dos Estados Unidos, em parceria com Israel. Mas o que acontece aí? Mais um parêntese para ti. O que é um genocídio? Mais um parêntese para ti. Os sionistas mandam na economia americana. Eu diria que eles mandaram em muitos lugares do mundo. Mas né? Essa é a verdade. A economia americana é comandada por sionistas há muito tempo. E não venham dizer aqui que nós somos antissemitas. Não, mas contrário. Isso é desculpa deles. É a primeira desculpa. O que nós temos tu é antissemita porque tu está contra o genocídio de Gaza. Não é isso. Mas é verdade. É como diz um promotor aposentado muito amigo que eu cultivei nessa minha vida de judiciário, Dr. Sérgio Cornelis Mateus, que está aposentado hoje, não quis ser procurador de justiça e se aposentou. E olha, tinha todos os méritos. Eu não digo nada, eu só apenas faço uma constatação. Os sionistas mandam na economia americana como mandavam na economia alemã no advento do nazismo, né? Isso é uma verdade histórica. A história é como matemática, ela é exata. Tá, Paulinho? Prossegue. Correto. Então, assim, o que significa isso? Significa que nós estamos assistindo a uma situação lamentável, né, de alguém que não aceita a lei, né, de alguém que sequer tem consciência do que praticou, e o pior é que tem um séquito, né, que começa a se desfazer, porque tem gente que não vai assinar essa fatura do lado de baixo, no lado direito no lado esquerdo da folha, ou do lado direito da folha, não vai assinar, em hipótese nenhuma, porque está vendo o seguinte. E tem governador se debatendo. Por exemplo, 2 governadores já lançaram sua candidatura à presidência da República. O bolsonarismo começa, pouco a pouco, a ser abandonado, né? Porque tal como na peça de William Shakespeare, de Macbeth. Macduff, né? Profundamente violentado pela morte de sua família, seu filho e sua esposa, amando de Macbeth, né? Propôs a vingança da seguinte forma, e a vingança nunca é boa, mas propôs da seguinte forma, né? Tirano, mostra a tua cara. Foi isso que ele provocou Macbeth, né? Tirano, mostra a tua cara. Já mostrou. Né? Então, conforme estamos trazendo aqui, do ponto de vista mais cultural, né, a peça de William Shakespeare, as hipocrisias dessa turma, né, estão mostrando a cara da tirania, né? Quem são os tiranos? E aí nós estamos assistindo o seguinte: o rapaz, né, e a sua família
né? Porque parece que tem até um numeral, né? Sim. O 01, o 02, o 03, o 04, o 05, o 06, o 07. Não, Isso vai até o é um 04. numeral da caserna, né? Vai Porque na caserna tu não é atendido por nome, tu é atendido por número. Pelo Vai menos no meu até tempo o era assim. 04, vai Né? até o 04. Então, tá lá uma família, né, comprometendo todo um país, uma sociedade, um povo, mais de 200 milhões de habitantes, né, por uma questiúncula pessoal. Essa é a liberdade de expressão que eles defendem. Essa é a democracia que eles defendem. E esse cidadão ainda teve a cara de pau de escrever, né? Ontem fez uma postagem que ele tá agora em surto psicótico, fazendo postagens, né? Ele dizendo que só dá um caminho para o Brasil retomar a normalidade democrática. Qual normalidade democrática, cara pálida? Qual normalidade democrática? Se vocês trabalharam na anormalidade democrática, questionando o sistema eleitoral, aliás, o seu próprio Eduardo Bolsonaro e o pai dele e os demais filhos que são parlamentares se elegeram sobre a égide desse sistema que eles contestam. E, aliás, tem um deputado aqui da base da oposição, né? Da base golpista. Da base golpista, aqui oriundo da Serra, que postou uma pérola ontem dizendo que para pacificar o país precisa ser impeachmentado Alexandre de Moraes e mais uma série de coisas, anistiado Bolsonaro, um sujeito aqui que veio da Serra, mas e a pauta dele para beneficiar o povo, qual é? Não tem alguma? Até pelo seguinte, né? Ele simplesmente cometeu um grande crime eleitoral e acima de tudo, um crime político. Ele abandonou seus eleitores. Ele renunciou e Eduardo Bolsonaro foi eleito com uma grande margem de votos no Rio de Janeiro, em São Paulo, perdão, e ele abandonou seus eleitores. E mesmo assim, Paulinho, 1/3 dos eleitores brasileiros ainda são fiéis a essa gente. É ressentimento? É ódio ou é ignorância? Não, aí é o seguinte, aí temos um aspecto... Qual é a tua opinião a respeito? Aí temos um aspecto muito complexo que envolve um pouco da crise da institucionalidade brasileira, que não é de normalidade democrática, ao contrário, mas é aquilo que a próprios setores da direita vem fazendo com o Estado. O grande objetivo da direita é desregulamentar tudo, é desregular tudo. É aquilo que eles querem chamar de o princípio do liberalismo, né? Movimento de oferta e demanda. Então é o seguinte, as coisas se resolvem na medida que o mercado, o Deus da existência... É o Deus mercado. O Deus mercado, entendeu? E isso está trazendo consequências. Aliás... Do qual Paulo Guedes é adepto convicto. Tão adepto que moralmente, né? Moralmente como ministro, né? Ele tinha dinheiro fora do país e não negou, disse que tinha reservas de dinheiro fora do país, entendeu? E ministro da Economia. Só isso, né? Já é um caso de prevaricação. Porque como o ministro está fazendo, ele não pode ter isso. Exato, Tá? exato. Ah, mas a lei permite? Não, isso é ético, ele não pode. É antiético. Então, o que é importante a gente pontuar aqui, eu acho que esse aspecto destacar é o seguinte, estamos vivendo uma situação, né, de tumulto. Agora, o mundo está reagindo favoravelmente aos interesses nacionais, né? Por quê? Porque ontem tivemos a notícia que mais de 40 países já são signatários da manifestação que o Brasil entrou na OMC. E como não né? poderia deixar... E o que essa gente quer... É algo lógico, né? Tem que e o que essa gente quer para que... É verdade. O que essa gente quer para vocês fiquem, que preferem nossos internautas e possam esclarecer, aqueles que ainda refletem, porque tem outros que lamentavelmente não conseguem refletir, né? Eles querem desregular tudo, acabar com o império da lei. Na verdade, quando você extermina ou propõe terminar com o império da lei, da regulação, e é por isso que trabalham no sentido de personalizar o poder, porque quando eles dirigem críticas a Alexandre de Moraes, eles estão, não é Alexandre de Moraes que eles estão criticando, eles estão criticando quem? O Poder Judiciário. Exatamente. O Supremo Tribunal. E por isso que eles estão empenhados em conquistar a maioria no Senado em 2026, porque o Senado é a chave para impeachment ministros e enfraquecer o Poder Judiciário. E, a partir dali, promover o caos. Isso, e desregulamentar tudo. E fazer o que quiser. Desregulamentar tudo. O problema é que a maioria dos brasileiros não entendem que o poder moderador,
que pertenceria num sistema monárquico Ao rei, ao rei ou ao ao imperador, monarca, né? ou ao É imperador, isso aí. hoje é assumido e é incorporado na figura do Poder Judiciário. Com certeza. O Poder Judiciário, e que o Poder Judiciário não age de per si, não age por si próprio. E há um outro aspecto, O Judiciário age por provocação. Moraes, em momento algum, tomou uma atitude que não fosse provocada por alguém. Paulo de Tarso, no momento em que for juiz, hipoteticamente, ele não pode sair por aí afora distribuindo mandados de prisão ou tomando decisões que não sejam provocadas pelo Marco Aurélio, pelo Gabriel, que está ali nos assessorando, pelo Amâncio, que está lá, que é dono do estúdio, por você que está aí. Não pode. Não pode. Não pode, a lei não permite. E o brasileiro não entende. Aí chama o Moraes de ditador, porque o seu fulano lá, o seu Van Hatten, o seu Zucco, o seu Escambau, estão dizendo nas redes sociais, mentindo que ele pode. Mas aí o brasileiro prefere acreditar, porque é mais cômodo para ele acreditar em bobagem, em besteira, em fake news. Isso irrita profundamente aqueles que procuram falar a verdade, como E nós mais aqui. que irrita, né? Isso distorce, né? A verdade, a realidade. Distorce, envelhece, rouba fios de cabelo que já são poucos. A gente que se preocupa com um Brasil organizado, um Brasil que possa progredir, que possa ir para frente, um Brasil que se preocupe com o seu povo mais humilde. A gente que às vezes perde noites de sono pensando que vai deixar para os filhos, para os netos, tá? Enquanto o bobalhão lá vai dormir tranquilo, preocupado no outro dia, em malhar o que é verdade, em malhar as instituições, embasado nesses mentirosos e crápulas que estão soltos por aí. É verdade. Agora, um aspecto importante também que eu quero dizer é o seguinte, veja, economicamente, nós precisamos separar um pouco essa questão do problema familiar, pessoal familiar, de um problema macroeconômico. Né? O que está acontecendo? Né? Nós estamos vivendo uma grande crise do sistema capitalista. Aliás, ela se arrasta por mais de 10 anos e agora ela chega ao seu estertor. Né? E o império, no caso, o império Yankee, império estadunidense, né, é o que vem mais sentindo. Porque está havendo uma mudança na governança mundial. Vejam bem, na medida em que está havendo uma reconfiguração dos blocos econômicos, né, aqueles blocos econômicos tradicionais, inclusive que o Brasil foi assediado para entrar, que seria o NAFTA, e não entrou, e graças a Deus, e graças a uma luz divina, a uma luz cósmica, né, que se abateu sobre as autoridades, o governo brasileiro e os governos dos países aqui do extremo sul, nós formamos o Mercosul. 1000 vezes o Mercosul com problemas do que o NAFTA sem problemas. Aliás, ao contrário, agora nós estamos com o NAFTA, com a articulação que já... Então, os novos blocos estão se refazendo. Tá? Há um novo bloco asiático, a Europa está se reconfigurando em função dessa crise, e agora acaba de surgir uma nova correlação de forças na governança mundial, chamada BRICS. E os BRICS estão incomodando porque está na hora de rever aquilo que tu falava no início, Marcos. Está na hora de rever uma referência. Existe um autor que fala que a crise é o esgotamento dos paradigmas. Toda crise é esgotamento de paradigmas. Significa dizer o seguinte, os paradigmas antigos dão lugar a paradigmas novos, né? E nós estamos vivendo o esgotamento de paradigmas vamos dizer assim, construção que foi feita no pós-guerra. Quando os Estados Unidos, né, o papel era para ser da Inglaterra, mas a Inglaterra estava alvo da Segunda Guerra Mundial, apresentava também dificuldades, e os Estados Unidos, por estar territorialmente, fisicamente distante, passou então a ser adotado o padrão monetário mundial como o dólar norte-americano. Vejam, a situação macroeconômica agora implicou o seguinte, o poder estadunidense está perdendo, o império estadunidense está perdendo fôlego, já perdeu o fôlego. Os Estados Unidos vive basicamente de mão de obra estrangeira. Toda mão de obra estrangeira que esse cidadão quer botar para fora,
é quem faz a economia americana. Estados Unidos, perdão, Estados Unidos vive das importações de produtos, de insumos essenciais que já começam a trazer problemas. Ontem eu vi uma notícia de que a Tesla, a GM e a Ford estão buscando lugares para se instalar fora dos Estados Unidos, quer dizer, empresas genuinamente americanas ou estadunidenses, né? Estão saindo porque sabem que a coisa vai complicar. Então, a Provavelmente crise, uma delas escolheu o Brasil. a crise capitalista estadunidense tende a se agravar. Tende a se agravar por essas medidas. Agora, eu quero colocar para vocês também o seguinte: todo indivíduo que tem um perfil histriônico, egocêntrico, né? Egocêntrico porque ele prevalece nele uma visão sempre de egocentrismo, de egoísmo. Histriônico porque ele não aceita aquilo, ele nega. Ele é egoísta, o indivíduo é mau, é nocivo, é perverso, e ele diz, não, eu não sou assim. Ele nega isso. Por isso ser histriônico. É um perfil psicótico, né? E o que está acontecendo é que esse indivíduo, chamado Trump, ele está promovendo o agravamento da conjuntura econômica estadunidense. E o mundo já se deu conta, né? Esses 40 países que são agora signatários e apoiam a entrada na OMC que o Brasil fez, colocando que não há razões para impor esse sistema tarifário que ele está estabelecendo. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: o indivíduo com esse perfil que eu citei, ele geralmente um bravateiro. Ele não tem... Geralmente o perfil dessas pessoas são um perfil de covardia. Eles não têm coragem de levar aquilo que eles imaginam. E vejam, né? Ele estabeleceu dia 1º de agosto como limite, né? Podem ter certeza que ele vai em meio a esse processo relaxar, vai prorrogar, né? Até para dizer o seguinte: não, eu estive refletindo, sou bonzinho, né? Porque ele, na verdade, o prazo de 1º de agosto, Marco, não é para os demais países, porque os países continuam negociando-se. E outra coisa, as exportações americanas são expressivas, sim. As importações, a corrente de comércio, que é a soma de exportação mais importação, tá, dos países, ela é muito mais expressiva com o resto do mundo do que com os Estados Unidos. Então, o que eu quero dizer, é claro que tem setores que aqui dependem disso, né? E os próprios setores norte-americanos e estadunidenses dependem disso. Agora, eu quero dizer o seguinte: essa situação tem que separar da conjuntura porque eu tenho certeza que o Trump está pouco se importando, né, com a família Bolsonaro, com o Bolsonaro, com o Alexandre de Moraes, entendeu? E aproveitou esta onda para rechear o seu assédio, né, e a sua tentativa de fazer que ele recupere os Estados Unidos da América. Então eu quero dizer para vocês que aguardemos. Tem muitas notícias muita água vai correr debaixo desta ponte, porque o Trump é um bravateiro. E a lei de reciprocidade pode ser utilizada pelo presidente Lula. O presidente Lula guarda cartas na manga que serão utilizadas na hora certa. Mas o principal trunfo do presidente Lula e da diplomacia brasileira é o fato de não negociar. Não negociar. É, aliás, o que tem sido utilizado pelos outros países que foram sancionados, embora em menor escala, pelo presidente Trump, que acabou relaxando essas sanções. Tá? Então, não negociar, aliado ao que acabou de dizer o Paulo, é uma medida eficaz para que o bravateiro volte atrás. Isso eu concordo com a fala do Paulo, vai acabar acontecendo, mais cedo ou mais tarde. Pode ser que não ocorra também. E também uma questão importante é que Eduardo Bolsonaro, naquela sua estultice habitual, acabou morrendo pela boca, porque ele disse que negocia, ele afirma constantemente, que negocia diretamente com alto escalão
do presidente Trump, o que não é realmente a verdade. Ele negocia com o segundo ou terceiro escalão, porque quando chegou a Trump, a- as medidas a serem adotadas, certamente se ele tiver um pingo de juízo na cabeça, evidente que não chegou essa medida de taxar em 50% a tarifa de importação, porque seria um tiro no pé. Claro. O empresariado brasileiro ficaria contra os bolsonaristas. Então, isso é a prova maior de que ele tratou com o segundo ou terceiro escalão, e que quando chegou lá é aquela história: quem conta um ponto, Aumenta um ponto, 2 pontos ou 3 pontos. E isso acabou prejudicando enormemente os bolsonaristas no meio empresarial. Inclusive fazendo aqui já uma espécie de depuração no meio bolsonarista, né? Ontem dois governadores lançaram sua candidatura à presidência da República. Né? A direita está extremamente fracionada. Um é o governador de Goiás, o Caiado, que já queria. Né? E o outro que vai lançar, está para lançar e ainda vai lançar, é o Zema, de Minas Gerais. Sem contar o Eduardo Leite, que vai ser fritado. Vai ser fritado. Eu acho que o Eduardo Leite está um pouco fora desse contexto aí. Não, se querem a minha opinião pessoal, eu não sei se tu concorda com a minha tese, Eduardo Leite deu um tiro no próprio pé ao sair do PSDB, porque ele foi seduzido a entrar no PSD sob promessa de que seria o candidato à presidência da República, e na hora H o tapete dele vai ser puxado pelo Kassab. Concordo integralmente. Concorda? Concordo integralmente. Tu que é um homem de partido. Concordo integralmente. Mas, enfim, há mais tempo, né? Eu concordo integralmente e quero dizer o seguinte, quer dizer, essa desconfiguração do bloco bolsonarista, ela começa a se constituir, né? O enfraquecimento, porque as pessoas também não vão assinar uma carta de uma briga pessoal. O país é mais importante. E outra coisa, tem pessoas que têm pretensões políticas. Por mais bolsonaristas que sejam. É evidente, tem pretensões políticas, e política não se faz com ódio nem com ressentimento. Política se faz com composição, com debate, com diálogo, com troca de ideias, né? Porque, afinal, vivemos num ambiente democrático e acho que todos têm direito de pensar o que pensam, mesmo que eu não concorde. Trocando em miúdos, tem uma premissa antiga, né? Em política tem que se olhar para frente. Exatamente. Então, o que está posto é o seguinte: não combina com política, revanchismo, vingança, ódio. Quer dizer, a expressão que, para finalizar, a expressão que foi dita pelo Eduardo Bolsonaro, de que ele se sentiria vingado se o Brasil tivesse terra arrasada, isso é absolutamente isso não é político, isso é odioso, isso é vingativo, isso é ressentimento. E ressentimento, havia um amigo meu que era sempre um psiquiatra, sempre dizia: o ressentimento só mata uma pessoa, o ressentido. Sim, mas é uma verdade, e eu acho que o caso do Eduardo, não é só eu que acho, né? Só faço uma constatação. Uhum. É caso psiquiátrico. Não, com certeza. Aliás, do pai dele. Aliás, eu diria que é um caso mais sério. Um caso mais sério, mais extenso, mais complexo, mais amplo e que envolve todo um coletivo. Mas eu queria trazer um outro assunto. Nós estamos a caminho da parte final do nosso encontro aqui, do nosso podcast. Eu queria falar de uma coisa que, trazendo agora a discussão e saindo um pouco desses aspectos mais externos, que é o SUS. Veja, Marco e internautas, o SUS é um sistema considerado modelar no mundo inteiro. Mas o brasileiro se queixa do SUS. Muitos países, se queixa de tudo. Muitos países vieram aqui, inclusive os próprios Estados Unidos, veio aqui. E não implantou. Tá? Não implantou nada. Não, veio aqui olhar o SUS para ver como é que funcionava o SUS. E o SUS é um sistema exemplar. O Brasil, e aí essa é uma questão que nós temos que lutar, e por isso que nós lutamos, o Brasil, apesar das suas idiosincrasias, apesar das suas dificuldades,
é um país que tem toda uma estrutura de bem-estar social. Nós temos um sistema público de saúde, nós temos um sistema público nas três dimensões. Apesar do Bolsonaro tentar destruir o SUS. Exato, e eu vou chegar lá agora. Privatizar. Então, assim, ó, temos um sistema público de saúde, temos um sistema público de educação, temos um sistema público de segurança, tá? E integrado, precisa melhorar, claro, precisa corrigir. Por exemplo, nós precisamos fazer uma reforma do sistema penitenciário. O sistema penitenciário hoje não recupera mais ninguém, tá? Nós precisamos trabalhar isso de forma... O Poder Judiciário também precisa das suas adequações, precisa melhorar, como todos os poderes. Agora, no SUS, eu quero trazer uma informação que eu acho que é fundamental, e o nosso internauta, a quem nos prestigia toda semana no nosso horário, e o nosso podcast, que é o seguinte: hoje o SUS está trabalhando, e já vem trabalhando há muito tempo, com subfinanciamento. O que significa subfinanciamento? Vejam bem, o orçamento do SUS para 2025 é 245 bilhões de reais. Tá? E faltam, isso significa apenas 70% do que ele precisaria. Faltam ao SUS cerca, Marco, de 80 bilhões de recursos, o que daria 320. O ideal, o SUS teria que trabalhar com 320 a 325 bilhões, para ser mais preciso. E aí a gente faz uma análise. Então faltam 80 bilhões. Em 10 anos, as emendas parlamentares cresceram 17 bilhões ao ano. Não Quer dizer, metade do dinheiro das emendas parlamentares, né, poderiam estar no SUS. E por que se fala das emendas parlamentares? Porque elas são um instrumento sem fim, sem objetivo. Você não controla. Se eu estou dizendo que está faltando 30% no SUS, assim como falta na educação, assim como falta na segurança, assim como falta no sistema de previdência, assim como falta em vários lugares, falta na infraestrutura, né? Nós estamos tirando dinheiro para benefício pessoal, individual. Mas aí eu dizia, mas o deputado pega esse dinheiro e aplica na saúde do município, mas não é assim, né? Não é assim que funciona. Isso não é personograma. Nós temos que ter planejamento e não personograma. O planejamento indica o seguinte: vamos avaliar todas as condições. Agora mesmo, né? E o presidente Lula vai vetar esse aumento dos deputados, né? Que a Constituição exatamente manda redistribuir em função, por causa que tivemos aí o problema do bônus demográfico, diminuiu o número de habitantes, portanto diminuiu a densidade de eleitores por candidato, né? Mas é a redistribuição, não aumentar. E o Congresso queria aproveitar para aumentar mais o custo. Quer dizer, o Congresso também é um outro aspecto que tem que passar por uma revisão. E eu coloco o seguinte, falando do subfinanciamento do SUS, eu falo do depositário final de todos os problemas brasileiros que nós não resolvemos, que se chama judiciário. Se o judiciário hoje, e as pessoas dizem, mas o poder judiciário tem o peso que tem. Não, ele tem o peso que tem porque os outros poderes não conseguem resolver as coisas. A República não consegue resolver os seus problemas distribuindo os poderes. E, obviamente, que tudo acaba em litigância, tudo acaba em debate, e tem um poder que se assoberba disso. Quando provocado. Não só se assoberba de trabalho, né? Eu tenho um parente familiar que trabalha no judiciário, ele diz, eu sei que tem coisas que me beneficiam, entendeu? Mas não é justo, entendeu? Por quê? Porque o poder assumiu uma condição, e não estou falando aqui de coisas injustas, estou falando de coisas que são excessivas. Por exemplo, eu acho um absurdo, e eu não sei qual é a tua opinião, Marco, um juiz que foi excluído por comportamento inadequado, porque vendeu sentença, porque cometeu uma série de coisas, sair com o benefício da aposentadoria integral. Teria que sofrer um prejuízo, porque prevaricou um gestor público. Quando prevarica, né, ele vai às barras dos tribunais, vai ser condenado e vai ressarcir o erário público pelo prejuízo que gerou. Então, nós não podemos misturar as coisas. Nós temos que separar as coisas.
O judiciário assumiu a importância que assumiu porque a República não está funcionando adequadamente. Exatamente. E a República, está lá na Constituição, os poderes são autônomos, independentes e harmônicos, né? E esta harmonia só tem uma finalidade: gerar bem-estar social e melhor condição de vida para a sociedade. E é com base nessa independência que existem setores, né, como no legislativo e no próprio executivo, que distorcem. Claro. O meu poder é independente, então ele pode fazer o que ele quiser. Não é verdade. Ele é independente no sentido de que nenhum poder deve interferir na autonomia daquele, mas eles são só harmônicos. São harmônicos, mas na verdade o que se vende? Que peixe se vende? Eu sou aqui o brasileiro médio, de médio para baixo, aculturado que é, ou seja, inculto, ignorante, ele entende que isso não por culpa própria, né? Pela conjuntura do país, a estrutura do país, né? Pela deseducação, pela falta de bem-estar social. O Brizola tinha razão, a ignorância custa caro. É isso aí. O brasileiro entende que, sendo um poder independente, ele pode fazer o que quiser. Então, que o judiciário está se metendo no executivo, está se metendo no legislativo, e não é verdade. A Constituição prevê, em qualquer sociedade, o judiciário, quando provocado, tem o dever... demandado, né? Demandado. Nós temos no artigo 5º da Constituição um inciso que diz: a lei não excluirá o direito de examinar qualquer pretensão do cidadão. Então, o cidadão vai lá, ele tem que ir no Poder Judiciário, que não poderá se omitir de decidir. É isso aí. O Judiciário não pode se omitir de uma provocação do cidadão. O cidadão não gostou do que o vizinho fez, ele vai lá, ele tem direito de arguir na justiça, de pretender na justiça o exercício desse direito. Se ele vai ter razão ou não, é o juiz que vai decidir. Isso não significa que ele está se intrometendo no direito do outro cidadão. Com certeza. E assim vale para os poderes. Mas o brasileiro não entende, ou não quer entender. Daí vem aquela tríade, aquelas três questões. É ignorância, é omissão, ou é sem vergonhice mesmo. Tá? E então tem 1/3 de cidadãos nesse país que são sem vergonhas mesmo, que não tem caráter mesmo. E é esse pessoal que apoia a extrema-direita. Tenho dito e vou dizer sempre. Tem gente que chega e diz: mas Marco Aurélio, tu é um cara realizado, tu é um cara que tem 63 para 64, agora em agosto, tu não vai mudar o mundo. Eu dou a minha parcela de contribuição e vou morrer tentando mudar o mundo, vou morrer tentando esclarecer as pessoas e tendo horror à ignorância. Brizola tinha razão. A ignorância custa caro, e muito caro. E quem não se sensibiliza, né, com a pobreza, com a miséria, com o descenso social, com a ignorância, com a impossibilidade das pessoas melhorarem de vida, né, não está conectado, vive numa bolha. Vive numa bolha, é um ignorante ou é um mal intencionado. Ou mal intencionado. Ou tem interesse nisso. Ou tem interesses muito escusos. Dito isso, tchau para vocês e até a 5ª edição na semana que vem. Em nome de Paulo de Tarso Pinheiro Machado, o Paulinho, e de Marco Aurélio Weber, nós voltamos e até lá, se Deus quiser, com 100 rodeios. E tchau, sem tchau. rodeios, né?